Sem Coração, filme independente, filme de festival, tá estreando por aí. Eu tive a oportunidade de entrevistar não só o elenco, como também os diretores do filme e trazer uma coisa exclusiva aqui pra vocês que acompanham aqui o canal no YouTube. Então, eu só vou pedir aquele seu like, a sua inscrição, pedir pra você me seguir lá nas redes sociais. E agora eu não vou enrolar muito, porque tá na hora de vocês verem essa entrevista que tá bem maneira. Nós falamos bastante coisa sobre cinema, e pra quem gosta de entender como o mundo do cinema funciona, tá aí a entrevista. Ok. Oi, gente, tudo bem? Prazer, meu nome é Hugo Montaldi. Eu tenho um canal, pequeno canal no YouTube em que eu falo especificamente de cinema, e eu acabei de assistir o filme de vocês agora. Então ele tá bem fresco na minha cabeça. E é o seguinte, no filme de vocês, vocês abordam várias histórias que se completam, que são várias narrativas, e eu sempre estudei a parte de atuação, mas na parte técnica. Eu nunca fui um ator e eu quero entender como é que foi vocês criarem esses personagens. Como é que vocês ensaiaram, como vocês pesquisaram, se vocês fizeram um laboratório, como é que foi vocês se transformarem naquelas pessoas que eu acabei de ver na tela? Cara, eu acho. Pode começar, Maia. Então, é porque não tem muito, foi muito natural, entendeu? Não foi uma coisa que óbvio, a gente teve nossa preparação antes, a gente teve um mês ali, a gente ensaiou, a gente viu as falas, a gente leu umas partes do roteiro, mas tudo aconteceu de uma forma muito natural. O tema foi trabalhado com a gente, mas o jeito que a gente trabalhava o tema dentro do set de gravações, é, através das câmeras, assim, foi uma forma muito natural, foi muito leve. Todas as falas, todos os gestos, todas as coisas que a gente fazia no filme foi uma coisa muito tranquila. Exato, e era basicamente um grande laboratóriozão, né? Porque, poxa, tava todo mundo ali no mesmo lugar, tipo, pertinho da mesma praia. Então, caraca, a gente tava vivendo as cenas do filme fora do filme, sabe? E eu acho que o processo de escolha do elenco foi muito baseado nos personagens mesmo. Então, poxa, quem disser que Alailton não é galego na vida real, Galego. tá maluco. Ele é galego, sabe? Então, poxa, eu acho que o processo de construção dos personagens é claro que teve atuação envolvida, é claro que teve técnica envolvida, mas teve muito da gente, sabe? E você perguntou como é que a gente ensaiava. Às vezes juntava, por exemplo, Maia e Maeve para fazer ensaios de mãe e filha. Já teve um ensaio de Binho e Assim Coração, mesmo que eles não tenham uma cena só dos dois, sabe? Pra gente se entrosar mesmo e se entender, os pontos de vista. Então, acho que foi muito a partir de exercício, sabe? E não necessariamente só de memorizar fala, memorizar fala, memorizar fala. A gente tem as falas memorizadas, mas assim, foi muito desse lugar de, poxa, entender quem a gente é no filme e a partir daí fazer o que fosse preciso. Algumas cenas a gente chegava sem saber o que a gente ia gravar, e eles falavam, gente, faz não sei o que, a gente fazia. E aí vem aquele negócio. Geralmente, o ator, ele acaba, além de ser uma ferramenta para contar a história, ele também é uma pessoa que está envolvido com aquela história. O quanto dessa história que foi contada vocês tiraram das suas vivências e, principalmente, o que essas histórias simbolizam para vocês? Cara, eu acho que dessa vivência, assim, que a Tamara teve, foi... Ela vivia numa vila pesqueira, né? E eu morei 7 anos, na Guaxuma, onde foi gravada a maior parte do filme, assim. Então, o que a Tamara viveu, assim, isso de sair com os amigos, de ir pra praia, de pular de barco, de invadir casa, isso foi tudo uma coisa que eu tive com os meus amigos, assim. Era sempre andando de bicicleta pela rua, era uma coisa que, tipo, a Maia trouxe pra Tamara no filme, e isso foi o que deixou mais natural ainda, é o que eu sempre falo, o personagem que te escolhe, assim, eu não sei falar, vocês personagens, não, as características sempre tem alguma coisa que você se assemelha com esse personagem que você vai fazer. Total, e assim, poxa, eu particularmente me identifico muito com o Bill, me identifico até demais com o Bill, e assim, acho que também tem muito um rolê de você saber escolher, tipo, de você saber escolher o que colocar no personagem, sabe? Porque eu sinto que existem detalhes da sua personalidade que eles, às vezes, precisam ficar de fora para que a história consiga ser contada propriamente, sabe? Então é exatamente isso que você falou. Eu acho que o ator também ajuda muito a contar as histórias. Nari e Tião, eles deixaram a gente muito, tipo, ridiculamente livres para escolher o que, tipo, dá para os personagens, sabe?
Então eu lembro que o último exercício na fase de preparação era basicamente criar uma ficha inteira. Idade, onde estuda, em que série tá, que mania tem, do que é que tem medo, o que é que quer pra vida. Então, poxa, no final das contas, por mais que o roteiro exista e o roteiro diz as ações que os personagens vão fazer, eu acho que a gente escolheu muito como cada personagem vai reagir, o que acontece, o que é, sabe? Então, foi muito da gente também, sabe? Foi muito, muito um trabalho conjunto. E aqui eu preparei só 3 perguntas. A minha terceira pergunta é basicamente o seguinte: todo ator costuma ter um momento na gravação que ele se pergunta: por que raios eu aceitei esse papel? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou me submetendo a isso? Vocês passaram por isso? E o que foi esse momento? Nossa, deixa eu responder isso, por favor. Nossa, eu fiquei muito, muito, muito nervoso numa cena que a gente precisava pular um muro. Tipo, a cena que a gente pula um muro tipo assim, todo mundo gravou essa cena pulando o muro. Claro que tinha toda uma estratégia ali de produção, que eu não sei se eu vou estar estragando a magia agora falando isso. Tá? Se você quiser, você corta. Mas assim, existia um muro, do outro lado existia uma escada que a gente subia para fazer com que estivesse pulando o muro. Só que você precisava pegar um certo impulso para não ficar falso, sabe? Para não perceber que estava só escalando. Eu não conseguia fazer isso por nada. Gravou Maia, gravou Elan, gravou Laílson, gravou todo mundo. E daí, na minha hora, de primeiro eu não consegui, e na segunda, meio que deu meio que muito errado. Mas esse muito errado foi pro final do filme. Então, no momento, eu fiquei, meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Mas assistindo, eu só consegui dar muita risada. Eu acho que da primeira vez que eu vi o filme, os próximos minutos inteiros eu não conseguia não, tipo, prestar atenção direito, porque eu só tava rindo. Estava rindo que Nari e Tião escolheram usar essa cena de eu pulando o muro de forma ridiculamente feia no filme final. É isso. Cara, eu acho que uma cena pra eu me perguntar, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Era numa cena de Noturna. Nossa, isso era um desafio extremo, assim, para mim. Porque, além de ser uma cena de Noturna, a gente fazia algumas noturnas na praia. Então, imagina você, 3 horas, 4 horas da manhã, você morrendo de sono, você na praia, assim. Era bem desafiador. Só que no final, quando você vê o resultado, você fica muito, muito grata e muito orgulhosa do que você fez realmente, né? Cenas noturnas que a gente gravava, a gente ia gravar até umas 4 da manhã, sabe? A gente tava, tipo, tem vídeo tipo, que a galera da produção que tava gravando da gente, tipo, dançando pra se forçar a ficar acordado. A gente de roupão, porque tava muito frio ali, frente à praia. Nossa, foi, de fato, uma experiência. Foi definitivamente. Perfeito. Para concluir aqui, eu só gostaria que vocês convidassem o público para assistir o filme de vocês e simplesmente falassem um pouquinho sobre o que é o filme, sem dar spoiler, obviamente, né? Posso começar, então? Tudo bem, eu vou então começar falando sobre o que que é. O filme se chama Sem Coração, é sobre Tamara, que vive nessa vila pesqueira chamada Guaxuma, em Alagoas, em 1996. Até que ela precisa, porque por causa da família dela e tal, se mudar para Brasília para os estudos dela, mas e daí o filme se passa nessas últimas férias dela com os amigos de verão mesmo. E daí ela ouve falar sobre uma menina chamada Sem Coração. Todo mundo chama ela de Sem Coração, na verdade. E só fica curiosa sobre. Eu acho que as pessoas precisam assistir esse filme para descobrir que mistério é esse, sabe? Quem é essa Sem Coração? Por que que Tamara se interessa tanto por quem é essa Exatamente. menina? Não é? Exatamente. Nossa, eu ficaria Tem que super assistir, curioso. tem que assistir. Por isso a Exatamente. gente convida todos vocês para assistirem Sem Coração nos cinemas. E vão nas primeiras semanas para vocês comprarem ingresso, irem a semana inteira, para vocês irem todos os dias assistir, porque o filme está simplesmente incrível, cheio de emoções, aventuras, e vocês vão amar. Exatamente. Ok, gente, muito obrigado. Foi um prazer conversar com vocês. Bom sucesso para o filme de vocês. E vejo vocês Obrigada, numa Lucas. próxima, que espero com uma câmera que funcione. Valeu. Quando a gente está num set, a gente pega um roteiro, muitas vezes o papel aceita tudo e geralmente a câmera não aceita tudo que o papel está escrito. Como foi que vocês se prepararam e como vocês chegaram para pensar em cada uma dessas cenas que vocês apresentaram nesse filme? Olha, eu e o Tião, a gente gosta de preparar bastante, né? A gente gosta de decupar bem as cenas, a gente passou 2 vezes, né, com a Efigênia, a fotógrafa, a gente gosta de desenhar, enquadramento e tudo, os diálogos, a gente ia adaptando os diálogos nos próprios ensaios também, para também deixar tudo anotado.
Mas, obviamente, que é isso, a gente não tem como controlar tudo, então chegava, o que acontecia é que a gente chegava no dia da filmagem, tinha, tipo, metade do tempo que a gente tinha programado, a gente tinha preparado 10 planos para filmar, tipo, filmar 5, sei lá. E aí a gente sentava ali rapidinho, saía riscando, mudando tudo, assim, adaptando com também o lugar, às vezes, que a gente não tinha conseguido, então é tudo um jogo muito de cintura, assim, né, entender como que a gente consegue adaptar a realidade mesmo, né? A gente tá tendo sempre que adaptar essa realidade. Mas a gente tentou muito fazer com que, enfim, a gente seguir mesmo, né? O que foi planejado. Por exemplo, uma coisa importante era planejar as marés para as filmagens, né? Tipo, a maré estava muito seca, então a gente tinha que planejar bem direitinho quando ia filmar essa maré, senão a gente não ia ter essa paisagem, né? Então, isso tinha que estar tudo muito dentro. Então, a gente estudou muito bem essas cenas e, tipo, de horário. A assistente de direção, Laurinha Mansur, também fez isso muito bem para que a gente pudesse, nessas cenas assim, não errar mesmo, né? Então, quer acrescentar, Tião? Eu acho que Nara falou bem quando ela disse de adaptar a realidade, assim. Isso faz com que a gente crie ideias novas também, faz com que a gente pense de uma outra forma. Às vezes, juntar dois planos em um faz cria uma nova dinâmica para a cena, assim, tipo de movimento, de câmera, de ação, assim. E às vezes te coloca no lugar de pensar uma coisa que você não tinha pensado antes também, que pode ser massa. Acho que do roteiro também é isso, a gente ia entendendo nos ensaios o que é que funcionava, assim, tem que ter. É isso, a realidade ela te obriga a ser humilde assim, frente a ela, né? Assim, tipo, você não pode ficar querendo brigar com a realidade, né? Então, tem coisas que não funcionam e você tem que aceitar isso, e outras coisas muito massa aparecem que funcionam melhor. Às vezes a gente pensa uma fala que a gente acha super natural e quando está na boca de um personagem não é tão natural. Às vezes a forma do personagem falar na vida real é muito mais autêntica do que o que a gente escreveu, e se você está aberto a receber isso, acho que é o caminho que a gente tem feito, assim, tem tentado. E quando vocês estavam ali no set, não, minto, vou deixar essa por último. Vou pegar essa aqui, tá melhor. Como vocês chegaram nessa história? Quando vocês receberam? Porque tem muito. Eu acabei de assistir o filme agora, eu saí da sala de cinema agora e vim aqui conversar com vocês. E tem coisas ali que parecem tão vivências reais, de personagens que parecem que de fato existiram. O que ali de fato é real? Ou o que foi tirado da cabeça de vocês? Olha, todo esse ambiente, assim, né? Foi um lugar que eu vivi, nessa praia, Alagoas, anos, né, 90 ali. A personagem da Tamara é muito inspirada na minha vida, né? Eu saí da praia com 13 anos e a Tamara está saindo desse lugar. Tem a coisa da descoberta também sexual, né? O interesse por mulheres que é uma questão que me envolve também. E a Sem Coração também, que era uma personagem que eu ouvia falar nessa praia, que eu ouvia falar através dos meninos que eu andava, meus amigos, que ela tinha um marca-passo, que ela era filha de pescador, e também que tinha essas primeiras experiências sexuais. Aos poucos eu fui descobrindo, na verdade, que os meninos tinham as primeiras experiências sexuais numa piscina com ela. Então, essas coisas são reais e eu acho também as inspirações, a Eduarda Samara, que faz a Sem Coração, ela trouxe muita coisa da vida dela, da relação dela com o pai, né? E ela traz esses diálogos que foram reais mesmo com o pai, e a gente se inspirou muito nesses diálogos. Ela fez a colaboração de roteiro, né, no filme, então a gente passou o roteiro algumas vezes com ela, com o Eulis, que é o pai dela, na vida real também, e ator do filme. Então tem muita coisa inspirada na realidade, realmente. E muita coisa que a gente juntou e saiu criando. Às vezes a gente pegava um ator que fez o curta, uma história dele, junto com outra história de outro ator, e juntou e fez criou um personagem para o longa, sabe? Tipo, então alguns elementos a gente saía transformando, assim. Então tem muita coisa real, assim, e muita coisa criada. Eu acho que isso que é interessante do cinema, né? A gente juntar tudo isso para contar uma história, assim. Perfeito. E aí a minha última pergunta, que é basicamente o seguinte: em set de filmagem também é conhecido como set de perrengue, principalmente quando se grava em loco, quando não se grava em estúdio e que você está sujeito às forças da natureza. Teve algum momento que vocês estavam lá que vocês, putz, esse filme tem que sair, mas tá complicado? Que vocês passaram por uma situação que vocês começaram a se questionar o porquê vocês estavam se submetendo àquilo? Você lembra, Tião? Acho que nesse nível não. Mas assim, a gente teve um primeiro dia bastante difícil, porque
o nosso calendário, a gente queria filmar em mais tempo do que a gente teve. A gente filmou em 6 semanas e alguns dias, que é bastante, assim, para a realidade nacional do tipo de filmes que a gente faz. Mas a gente precisava filmar em mais tempo. E algumas horas eu acho que a gente precisou correr um pouco. Uma situação não de set, mas, por exemplo, a gente foi fazer uma pesquisa de locação na praça, que a gente... Tinha algumas locações que a gente só tinha uma opção, porque era que a gente tinha muita certeza que era aquela. Então, era uma praça que a gente conhecia desde a época do curta. E quando a gente chegou na praça, ela estava sendo destruída pela galera da prefeitura, porque, enfim, tinha Iam renovar a eleição. praça. Exatamente, tinha eleição em pouco tempo, eles precisavam renovar a praça, deixá-la mais moderna. Então, eles iam simplesmente destruir tudo Aí que a a gente gente queria chegou na assim, praça. foi, teve que segurar, assim, pra galera não destruir a praça, assim. Foi uma loucura, assim. A gente teve que mudar o calendário de filmagem por causa disso, para fazer a praça logo, para que eles não destruíssem, porque eles só podiam segurar algum tempo. E Eu aí acho isso que também. filmar na maré também, né? Enfim, acho que filmar na maré, a gente lembra de uma filmagem noturna que a gente fez, até com a Eduarda, com o pai, que começaram a vir muitas. Tipo, teve um pessoal que ficou nas filmagens, ficou no mar e a gente saiu para comer. Teve uma pausa do jantar. Quando a gente voltou, não estava mais para voltar para o mar, porque as ondas estavam muito grandes e tinha equipamento que tinha que entrar. E a gente ficou assim, tipo, não vai rolar entrar, sabe? Tipo, tem essas decepções, assim, tipo, a gente perdeu o dia, assim, teve que tirar uma coisa para poder filmar uma cena que era importante, entendeu? Então teve que tirar do roteiro outra, assim, sabe? Aí isso aconteceu bem, assim. Não, a natureza dava uma surra de humildade na gente, assim, muitas, muitas horas, assim. E uma coisa que eu lembro também desse dia foi que Duda, Eduarda Samara, ela ficava no barco com o pai dela, né? E aí a gente ficava com um rádio com ela, mas uma hora o rádio não pegou, né? Enfim, no final era a Duda, ela estava interpretando e dirigindo o pai, Foi. porque ela sabia todas as falas dele e sabia o estilo que a gente gosta de. Então a gente tentava gritar com ela e se comunicar, mas ela Que a ajudou gente estava em muito a outro gente. barco, né? A gente estava em outro barco e o barco não conseguia chegar perto do barco que eles Um estavam. sinal, uma coisa assim. Tem uma confusão, é. Mas são confusões saudáveis, assim. Não foi nada que a gente achou que nunca mais faria cinema na vida, não. Não, por favor, não é pra nunca mais fazer cinema na vida. Isso né, não é uma coisa, nem se brinca com essa frase. Eu não sei quanto tempo eu tenho, então minhas perguntas já foram, e eu só queria que vocês falassem brevemente sobre o que é o filme e convidassem as pessoas para assistir. Sem Coração é um filme sobre a Tamara, né, que está vivendo o último verão dela morando numa praia lagoana antes de se mudar para Brasília, e a gente acompanha a descoberta dela com a Sem Coração, que é uma menina que mora lá, filha de pescador, e a vivência dela também com esse grupo de amigos, né, que são de diversas classes sociais. É um filme muito plural, assim, e filmado todo nesse litoral alagoano, uma paisagem que a gente não vê muito no cinema nacional. Então, se vocês puderem, né, comparecer ao nosso filme, assistirem. Foi feito por pessoas muito incríveis, uma equipe maravilhosa, e foi feito com muito carinho. E a gente precisa agora que as pessoas vão ao cinema para poder ajudar a gente, né? Ficar mais tempo em cartaz. A gente está nessa luta aí, tentando fazer filme. Quanto mais pessoas assistirem, melhor para a gente, para nossa carreira também, e para todo mundo que trabalhou no filme. E eu acho que vai ser uma experiência muito válida também, assim, como cinema. Espero. É um mergulho num universo muito único, assim a gente pensa. Tá certo, gente. Foi um prazer. Muito obrigado a todos. E espero ver outros filmes de vocês dois e que viva o cinema nacional sempre. Obrigada, Hugo. Valeu, Obrigado. viva. Tchau, Valeu. tchau. Valeu.